Bom dia, boa tarde ou boa noite. Tudo bem por aí? Sim, sim. Hoje vai ser diferente. Hoje não é o professor, hoje é o ser humano que vai falar. Está escutando aí no fundo o primeiro movimento da Nona Sinfonia de Beethoven. As pessoas perguntam por que eu coloco esse tipo de música quando eu dou aula ou por que eu recomendo esse tipo de música. Então hoje eu vim contar algumas histórias que as pessoas não conhecem a meu respeito. Eu até vou deixar o insert aqui durante todo esse nosso encontro. Então hoje não é o professor que está aqui, hoje é o ser humano, falível como qualquer um. Primeiro eu quero fazer alguns agradecimentos neste vídeo. Primeiro, obviamente, meu pai e minha mãe, pelo background, pelo padrão que me deram, não só de estudo, mas de moral e de caráter. Meu pai já é falecido, já está lá em cima há mais de 40 anos, minha mãe está aqui na Terra. Então, 3 vezes por semana eu vou incomodá-la lá, almoçar na casa dela, lanchar, brincar com os cachorros dela, enfim. Então ela merece meu agradecimento, assim como meu pai. Minha avó também merece meu agradecimento, já está lá no céu. Meu avô, infelizmente, eu não conheci. Não conheci nem os avós paternos e nem meu avô materno. Já está no céu faz tempo. Então eu queria agradecer a minha avó também pela quantidade de ensinamentos que ela me deu enquanto esteve aqui na Terra. Quando eu falo essa questão de professor, minha mãe, quando era jovem, queria ser professora. Isso é uma coisa que ela me contou há muito tempo. Minha tia, que também já está do outro lado, foi professora. E foi durante muitos anos. E tem uma coisa que eu sinto na pele hoje, que ela me contava que sentia. Dói aqui, ó. Não pela questão disso ou daquilo, de ganhar mais, pelo contrário, a gente às vezes nem ganha nada. Mas a questão é o método. Vocês sabem, quem me conhece, quem tem aula comigo, sabe do método que eu tenho. É graça, é bicho. Hoje os bichos não estão aqui, mas quando eu faço a revisão lá ou a aula ao vivo, para o solidário tem os bichos de pelúcia, assim como quando eu dou aula para 7º e 8º anos, eu uso a presilha no cabelo que a menina lá da 6ª série, 6º ano na verdade, né, e me deu. A menina tem 10 anos, disse, você vai usar a presilha? Claro que eu vou usar. E usei durante muito tempo em sala de aula e nas gravações também. Então, este método é o que eu tenho, esse sou eu. Esse sou eu. Só que muita gente, eu noto que muita gente não gosta. Não gosta por quê? Porque alguns alunos sentem-se à vontade para contar certas coisas, pedem conselhos, pedem ajuda. Por quê? Porque são bem tratados. Coisa que os outros professores não fazem. Eu já vi colegas dizendo absurdos, sem saber que os alunos estavam atrás dele. Eu quero, além de agradecer, quero pedir desculpas a alguns lugares e algumas pessoas. Sem nomes, obviamente. Quero pedir desculpas aos colégios nos quais eu passei e fiquei pouco tempo, porque de uma maneira ou de outra fui incompatível com os padrões da instituição. Mas depois, no fundo, lá nos bastidores, os alunos acabaram contando qual era o problema. Eu não era exatamente igual aos outros, por uma questão. Nós exigíamos educação em sala, além da questão ensino propriamente dito, que é a nossa função, educação, ou seja, não usar telefone, não falar palavrão, não ficar de conversinha. Então nós exigíamos isso e isso é ruim para os padrões de hoje. Nós exigíamos um nível até comportamental e vocabular melhor do que eles estão acostumados. Porque é muito mais fácil e prático falar palavrão e ouvir palavrão dos professores do que ter uma postura um pouco mais decente. Então, a esses lugares eu peço sinceras desculpas. Mais agradecimentos. Então, aqui no fundo, vocês estão ouvindo aí o primeiro movimento da Nona Sinfonia de Beethoven. Então, um agradecimento importante ao maestro Isaac Karabichevsky, que está respondendo as minhas perguntas sobre regência de coro e orquestra sinfônica. Já contei aqui, eu estou derretendo para variar no estúdio desde cedo, e hoje resolvi gravar algo não relacionado à aula. Por isso que está aqui embaixo, ser humano como todo outro qualquer. Eu já contei isso nas lives para o Formação, que eu tenho outras atividades.
Então, eu trabalhei muito tempo com coro e orquestra, fui regente, sou arranjador para coro e orquestra. Trabalho também com desenvolvimento, já contei, já mostrei aqui, até mostrar de novo, a plaquinha do Arduino, feita justamente no protoboard, da plaquinha, no protoboard já foi feita na plaquinha. Então, aquilo que eu digo, eu tenho N atividades, não só dou aula. As pessoas perguntam, além de dar aula, você também trabalha? Sim, também trabalho. Mas o dar aula está aqui no sangue. São 40 anos fazendo isso. Então, sinceramente, eu já ouvi muita bobagem a respeito do método pelo qual que eu assumi, na verdade, dando aula. Bobagem no sentido de, você trata as pessoas todas iguais e não trata os professores bem. Pausa. Esses dias eu entrei numa discussão em um grupo do Facebook a respeito da sala dos professores. Mães de alunos, que eu não conheço, é um grupo de mães de alunos, eu não sou mãe e muito menos pai, então eu não tenho filhos, mas tenho todos esses alunos ao longo de 40 anos, que eu os considero como filhos, por isso que eu os aconselho quando pedem. E elas dizem que a sala dos professores em algumas instituições é o ambiente mais sórdido da Terra. E vou contar uma coisa. Quando eu estudei no Colégio Santa Maria, aqui em Curitiba, que era um dos melhores colégios do ponto de vista, na minha cabeça, estruturalmente falando, e do ponto de vista educação, isso estamos falando lá dos anos 70, eu passava na frente da sala dos professores e imaginava, isto aqui deve ser um lugar onde se cria o conhecimento. Isso aqui deve ser um lugar onde deve ter Einsteins, deve ter Pascais, deve ter Newtons, devem ter Mozarts, Beethovens, aos montes aqui. Essa era a visão que eu tinha nos anos 70. Quando você muda para o lado da sala dos professores, você vê que nunca um Newton, nem um Pascal, nem um Mozart vai passar por lá. Claro que há lugares sérios. Eu não quero deixar aqui algo característico deste ou daquele lugar ou deste ou daquele nível de ensino. Só estou dizendo que, para quem conhece sala dos professores, sabe muito bem. Eu ficava 0,5% das vezes lá. Os outros 99,5% eu ficava no pátio com os alunos. Porque sempre tinha uma dúvida na matemática, sempre tinha alguma coisa que eles queriam contar e não contavam para os pais, de medo. Então, muitos alunos contaram coisas para mim que eu sei até hoje e só nós dois sabemos. E olha que estranho, ou que bom. Eu tenho alunos que são advogados, médicos, engenheiros, por incrível que pareça. Tenho colega de cursinho que é ex-ministro, tem um colega que é juiz. Aquilo que eu falo, a gente já passou na vida de muita gente. Bem ou mal, a gente ajudou essas pessoas a seguirem seu caminho. E eu escuto, às vezes, dos alunos, principalmente aqueles que começaram comigo pequenos, ainda lá na 7ª, 8ª séries. Esses dias eu dei aula para uma menina que foi minha aluna na 5ª série. 5ª série. Dei aula em concurso público. Está terminando o curso de Direito. E eu lembrei dela, ficou sem graça, eu lembrei dela. Sabe, aquilo que eu digo, a gente já passou na vida de muita gente. Algumas vidas eu sempre brinco, eu atrapalhei, outras eu ajudei. Mas eu acho e espero ter ajudado mais do que atrapalhado. Então, essa coisa que eu escrevi aqui, de ser humano, é exatamente isso. Eu não sou professor 24 horas por dia. Até sou, na verdade, mas eu não sou requisitado como tal as 24 horas por dia. Muitos alunos mandam mensagem, professor, resolve o exercício 5.13, resolvo. Resolve o 7.25, resolvo. Professor, resolve um exercício que não é da sua frente. Minha frente é matemática A. Uma das coisas que as pessoas odeiam, funções, logaritmo, PA, PG, essas coisas insuportáveis. Mas eles pedem de outras frentes e até de outras disciplinas. Por quê? Comentei com amigos agora há pouco sobre a diferença de ensino na nossa época, lá nos anos 70, 80, para agora. Então, na verdade, esse vídeo tem uma outra função. Tentar alertá-los, principalmente pais, professores eu acho que não tem adiantado muito, mas principalmente pais, que exijam das escolas um nível de ensino decente. Não é porque estamos no século XXI que tem que ser de qualquer jeito. Não é porque estamos no século XXI, numa época, hoje especificamente, de resguardo em casa, onde o online virou referência, que tem que ser tudo de qualquer jeito. Não é porque é online que tem que ser de qualquer jeito. Eu vejo aulas muito boas em 2 minutos e vejo aulas terríveis em 40.
eu deixo sempre um link para os alunos, dicas de como estudar. Lá no meu site tem. Quem quiser o site, entre em contato, comente no vídeo que eu ponho. Vocês acompanham aí há muito tempo esses vídeos e vocês nunca me viram e nunca irão me ver pedindo like, nem que ative o sininho, nem que... Não, eu não peço nada disso. Eu sou professor. Hoje eu sou ser humano, só. Mas eu sou professor, não sou palhaço de circo, não sou artista. Alguns professores se acham os grandes artistas e pedem likes e têm 5 milhões de seguidores, como se isso fosse a maior referência do mundo. A pergunta, e o conteúdo? Né, então eu acho que um pouco de graça, às vezes um pouco de graça, é o molho, eu sempre falo, é o molho que se coloca. Um pouco de graça às vezes faz bem. Eu vejo que não é competição, eu odeio competição. Porque o mundo é para todos, estamos com 7,3 bilhões de pessoas mais ou menos nesse planetinha. Muita gente acha que está sozinho, faz as coisas por conta, eu estou sozinho no mundo e dane-se o resto. Não é bem assim. Mas não é competição. Eu só quero fazer o que eu acho melhor para os outros, não melhor para mim. O que seria melhor para mim? Ative o sininho, se inscreva, passe para os outros, para eu encher de gente e para eu ganhar dinheiro. Não. Isso vocês não vão me ver fazer. Se não quiser curtir, melhor ainda, velho. Mas contanto que você aprenda e apreenda alguma coisa. Eu vou repetir. O maestro Isaac Karabichevsky, que foi quem criou os conceitos para a juventude lá nos anos 70, não tinha obrigação nenhuma de responder, mas ele está respondendo pergunta por pergunta, vídeo por vídeo. Cada um em média de 1 minuto e 40, 2 minutos mais ou menos. E não teria obrigação, ele está respondendo para mim. Quem quiser, veja lá os vídeos dele. Então eu acho isso uma grande deferência. Eu agradeci a ele diretamente e falava, muito obrigado, maestro, pela grande deferência. Um maestro conhecido internacionalmente. Usando o seu tempo para responder um réis mortal como eu. E daí eu faço a mesma coisa. Aquilo que eu digo, quem tem dúvida, pergunta para quem faz isso há bastante tempo. Pode ser que essa pessoa te ajude. Por isso que eu digo para os alunos, tem dúvida, pergunte, incomode os professores. Eu não posso ajudá-los em biologia, química, história, geografia, porque não são minhas disciplinas. Matemática e física eu até ajudo, mas no resto, infelizmente, eu não conheço. Química, bem pouco, porque eu sou cefetiano. Um dia perguntaram, você fez Cefet? Não, só estudei lá. Quem fez foi um monte de pedreiro que fez e trabalhou. Cheguei e já estava tudo pronto. Hoje chama-se o TFPR. E na época, nos anos 80, o ensino era elevadíssimo, de um caráter assim, muito grande, muito alto. Hoje, não só lá, mas em todos os lugares, é de qualquer jeito. Por quê? Porque assim a sociedade impõe. Eu converso com o professor Arthur, um grande abraço. Nós temos um nível, ele sempre diz que um nível de colóquio elevadíssimo. Por quê? Porque o português que ele usa é um português de Portugal, de altíssimo nível, com a qualidade excepcional, que pouquíssimas pessoas usam. Daí muita gente diz assim, mas isso é um absurdo, numa época como hoje. Então o bom é falar errado, o bom é não colocar os R's no infinitivo, o bom é não ter plural nem singular, o bom é não ter concordância verbal. Faz uma redação assim, tenta fazer uma redação assim para ver o que acontece no Enem dos vestibulares. Então aquilo que eu digo, esses neolinguistas de hoje que defendem esta bobagem que é a linguagem da internet estão simplesmente quase 30 anos atrasados. A linguagem da internet é engraçadinha nos anos 90. Lá no começo dos anos 90 era engraçadinha, porque era novidade. Hoje, século XXI, não. Eu posso escrever VC no lugar de você? Não existe nenhuma lei que proíba, mas escreva isso no vestibular para ver o que acontece. O que a banca que vai fazer a correção vai dizer. Então, aquilo que eu falo, estamos aqui há quase 15 minutos. Estou contando um pouco de mim, mas estou para variar dando conselho. Eu não consigo fugir. Minha mãe fala, por que você gasta teu tempo com isso? Não dá. Isso é mais forte do que eu. O dar conselhos, o ajudar, está aqui dentro do sangue. Eu sempre falei para um professor que já faleceu, infelizmente, foi nosso secretário de Educação lá nos anos 90, o professor Elias Abraão, que Deus o tenha. Ele dizia a mesma coisa, que ele tinha pó de giz circulando. Eu tenho muito pó de giz e uma hemácia, só para manter vivo. Se você não sabe o que é hemácia, vai estudar, né, filhinho? Então, eu falo para as pessoas, ser professor vai muito além de você se dizer professor. Muita gente se diz aí, é porque eu sou professor, eu falo, e não faz nada do que deveria fazer.
Já escutei frases como, depois que eu saio de sala de aula, eu não tenho obrigação nenhuma. Tem sim, tem sim. E se fosse um filho seu? Pois é. Então, uma coisa que vocês nunca vão me ver fazendo também é deixar os alunos sem resposta. Nem que eu demore, porque nessa época de pandemia, hoje é uma quarta-feira, me perdi aqui na data, vamos ver aqui ao vivo e a cores, hoje é 5 de agosto de 2020, são 19 horas e 45, para quem não sabe o que é isso, 15 para as 8 da noite, estou gravando nesse horário. Então nessa época ainda estamos de quarentena, de castigo em casa. Dizer que quando você sai de sala já não é mais obrigação, então qual é a desculpa de hoje? Não estou no meu horário de gravação. Por favor, né? Eu recebo SMS ou e-mail 3 horas da manhã e respondo via Instagram, via Facebook, seja lá o que for. Às vezes não respondo na hora porque tem outras aulas sendo gravadas. Eu estou gravando um monte de aula para vários lugares. Então, aquela frase que eu digo, às vezes entra na fila. Estou devendo algumas resoluções para algumas pessoas. Aí peço desculpas, aqui faço um meia-culpa. Falar em meia-culpa, essa é outra coisa que eu sinto. As pessoas não tiveram, a minha geração também não teve, latim em sala de aula. As gerações que vieram antes da minha tiveram latim. Por isso que o português deles era 1 trilhão de vezes melhor do que o nosso. E claro que o que a minha geração teve é muito melhor do que essa geração de hoje. Por quê? Com a desculpa esfarrapada de que se fala e se escreve como se quiser, está dando nisso aí. Tem alguns grupos no Facebook e no próprio Instagram sobre isso, virou piada o que as pessoas escrevem. Lembrando que não estamos dizendo com relação aos iletrados, as pessoas que não frequentaram escola formal. Esses estão isentos de culpa. Agora, os que frequentaram escola formal, fizeram ou fundamental e médio, e às vezes até fundamental, médio e superior, esses não têm desculpa de escrever errado. Eles não têm a mínima desculpa. Então, entendeu a ideia onde eu quero chegar? Então é isso. Quase, quantos? 17 minutos e 30. Vamos fazer um 18? Não, redondo? Muito bem. Então, de novo, contando. Agradecendo algumas pessoas, meu pai e minha mãe, agradecendo minha avó, agradecendo a minha tia, que tenha me inspirado nessa ideia de ser professor, agradecendo ao maestro Isaac Karabichevski pelas respostas todas, e pedindo desculpas aos colégios pelos quais eu passei, nos quais eu durei pouco, porque não fui compatível com o que era esperado. Mas os alunos disseram, alguns vieram me contar em off, que não foi e jamais seria a questão de conteúdo, e nem a forma. Foi justamente eu não ser com aquela flexibilização que deveria, pode tudo, pode falar palavrão, pode ficar andando para lá e para cá, pode usar telefone, que nós estamos pagando, é isso aí, entendeu? Então essas coisas são complicadas, na minha cabeça isso não entra. Se é um colégio, é um lugar de ensino, não de educação. Educação se faz de casa. Só que alguns demonstravam não ter nenhuma coisa nem outra. Nem educação, muito menos ensino. Um dia eu perguntei, como é que vocês chegaram nessa série? A gente até entende como é que essas pessoas chegaram lá. Então, a frase é, descanse, mas não seja relaxado. Relaxe, mas não seja relaxado. Entendeu a ideia? Muito bem. Então, vou tirar o inserto daqui. Todo mundo já viu que eu sou ser humano, todo mundo já aprendeu isso. Então, aqui está o meu colar do Harry Potter. Não é porque eu sou velho que eu não posso gostar dessas coisas. Sim, gosto dessas coisas. Falar nisso rapidão aqui. Estava no mercado agora há pouco e os piás da entrada estavam dando risadas. Diziam assim, cara, você é o único que faz piada com a gente. Porque as pessoas chegam aqui todas emburradas, bicudas, porque tem que colocar o gel e tem que medir a temperatura. Eu falei, cara, inacreditável, né? Os caras estão fazendo um favor de medir a temperatura e oferecer o álcool gel. E o povo chega bicudo. Eu faço piada com os piás da entrada, mexo com todo mundo. Quer dizer, a pergunta, custa você ser educado e fazer uma graça com as pessoas? Custa. Cai alguma parte do corpo? Custa. Custa você conversar com as pessoas na rua? Se elas pedem informação, desculpa, eu não sei, eu moro em outro lugar. Ou, a vizinha é ali, vira à direita. Custa. Custa você conversar com o morador de rua, custa você conversar com o cachorro que está na rua. Se o cachorro, eu falei pra minha mãe esse dia, ela ficou sem graça, ficou braba, até ficou bicuda. Se um cachorro abana o rabo para você na rua, você trata de cumprimentar o cachorro. Não precisa levar para casa, só cumprimentar, oi cachorro, tudo bem? Pronto. Vão achar que eu sou louca. Antes louca do que mal educada. Se o cachorro abanou o rabo, claro, você não vai abanar o rabo para cachorro porque você não tem cauda.
Mas cumprimente, sorria, oi cachorro, tudo bem? E pronto, vaze, entendeu? Então, ser humano, foi o que eu escrevi aqui, ser humano. Todos somos, até prova em contrário. Vai ficar livre da minha cara por um tempo? Descanse aí, daqui a pouco, amanhã ou um dia eu volto aí com, daí sim, aula de verdade. Eu vou e quem sabe eu volte. Grande abraço, fui!